E doutor, esses problemas oculares, eles podem ser hereditários? Muitos desses problemas, por exemplo, olha, até hoje, por exemplo, vamos pegar miopia. Vamos pegar miopia. Falar assim, olha, na minha família tinha miopia. Você pega essas altas miopias, elas têm um caráter hereditário. Agora, você pega uma miopia simples de um casal que não tinha, nenhum dos dois era míope e de repente um filho começa a desenvolver uma miopia normal de -0,5, -1. Não dá para você dizer, afirmar, precisar, ela é hereditária, porque tem muitas causas que podem ser aventadas. Então, no caso de um casal que ou o pai ou a mãe tem miopia, não necessariamente o filho vai nascer com miopia? Depende do ambiente, depende um pouco daquela constituição genética daquele indivíduo frente às situações que ele vai viver na vida dele. Quer dizer que você não pode afirmar categoricamente isso, que ela tem um caráter hereditário, mas pode ser também muitas outras causas, né? E num caso desses de miopia, foi detectada a miopia, a partir de que momento o indivíduo pode começar a fazer o tratamento disso? Existe um tratamento? Existe um tipo de cirurgia para reverter ou melhorar um pouco a situação dessa pessoa? E a partir de que idade, doutor? Olha, na verdade, quando uma mãe começa a perceber que seu filho começa a se aproximar muito da televisão e tenta fazer as coisas muito próximo, ou eventualmente a professora na escola fala, olha, ele tem que chegar quase perto do quadro negro para poder enxergar, ele está se aproximando demais, realmente é um momento de se levar a um oftalmologista. A única pessoa que realmente pode detectar isso é através de uma consulta. Numa consulta você vê realmente, puxa, a criança está vendo todas aquelas letrinhas, da mesma forma que tem essas letras que a gente usa numa escala de perto, essas mesmas letras projetadas a 6 metros, a 5, 6 metros, dá para você ter uma ideia se esses números podem ser visualizados por uma criança. Baseado nisso, você vai falar, puxa, a criança conseguiu enxergar até a 3ª fileira. Então nós vamos precisar dar uma ajuda para essa criança para ver se a gente consegue fazer com que ela enxergue basicamente até a última fileira. E isso seria o correto? Isso seria o correto. E por quê? Porque o aproveitamento escolar de uma criança melhora consideravelmente. O rendimento, né? Muitas vezes a mãe atribui a problemas de dificuldades de aprendizado, quando na verdade a criança está precisando de um óculos, ela está precisando de um óculos, seja para miopia, seja para astigmatismo, seja para hipermetropia. Então, isso é muito importante. Hoje em dia, a primeira medida que nós sempre tentamos mostrar para o paciente, ó, isso é importante, vamos ver um óculos. Hoje em dia tem óculos, não só as armações, mas a qualidade das lentes que são utilizadas. Hoje em dia se usa lentes anti-reflexo, usa lentes de policarbonato, existem lentes de melhor qualidade que protegem do ultravioleta, além de corrigir o problema da miopia, hipermetropia e astigmatismo. Quer dizer que hoje em dia não tem aquele caráter que tinha há 25, 30 anos atrás, que o indivíduo que usava óculos falava, eu sou meio nerd, eu sou meio esquisito, né? Ele é a diferença no grupo, Ele era a diferença no grupo. Hoje em dia, o óculos é um acessório que você incorpora na personalidade. Na tua personalidade. Porque, olha, eu vou te falar, você me falou de miopia, hipermetropia. Na verdade, você sabe que o míope é aquele indivíduo introvertido, né? É aquele indivíduo que ele prefere tudo que para ele for de perto é melhor. Então ele prefere atividades de leitura, ele é mais introspectivo, ele fica mais no computador, não pede para ele para fazer grandes aparições públicas, ele é mais envergonhado, mais tímido. Então, às vezes, pelo próprio perfil da personalidade daquela criança ou daquele adolescente, você pode perceber que ele pode ser ajudado visualmente, porque na verdade a mãe começa a falar, poxa, tem que estar com um comportamento estranho, não só eu percebo que ele não sai de casa, fica mais voltado, ele fica mais ensimesmado, que é diferente do hipermétropo. O hipermétropo é aquele indivíduo que ele gosta de
tudo que é para fora, tudo que ele pode visualizar à distância, porque como ele enxerga muito bem a distância, ele se solta mais para as atividades. Ele é mais extrovertido, ele é mais ansioso, ele é mais, parece que ele está mais vivo, porque ele é mais para fora. Quer dizer que, na verdade, isso, através, às vezes, desse perfil, você fala assim, puxa, quem sabe tem alguma associação com algum problema visual. Então, isso é importante detectar até os pais, os próprios pais, e até um alerta para os educadores, doutor. Para perceberem isso na criança, ver que a criança não está tendo aquele rendimento, está ficando introspectivo, pode ser um problema oftalmológico. Pode ser um problema oftalmológico. Inclusive, por exemplo, eu falei da miopia, tem o astigmatismo também, que o astigmatismo são aquelas imagens... O que é o estigmatismo? O astigmatismo é aquela criança que, ou adulto, ou qualquer ser humano que olha para uma determinada escala, vê as imagens meio distorcidas. Meio parece turvas. que os contornos não ficam bem definidos. Eu tenho um pouco de astigmatismo. Eu lembro dirigindo numa estrada, de repente eu confundi uma pessoa com uma árvore. Assim, a uma certa distância. Sim. São imagens fantasmas. Então, essas coisas, o que muitas vezes isso denota a nível? Muitas vezes o indivíduo o astigmata, não digo em graus pequenos como o meu, como de outras pessoas assim, de um modo geral. Eu pego astigmatismos mais altos, são pessoas que do ponto de vista emocional, elas são pessoas que elas se sentem muitas vezes perdidas, parece que elas são hesitantes na hora de tomar uma atitude. Ficam até um pouco perturbadas, Perturbadas, né? Porque elas não conseguem distinguir as coisas. Exatamente. Como é tudo tão difícil, interiormente também existe essa dificuldade de ver as coisas com clareza na própria vida pessoal. Então, essas coisas, como você muito bem falou, que muitas vezes educadores e o público de um modo geral, na medida que você começa a se conscientizar, vê que o olho é um órgão que ele está tão interligado às nossas emoções, aos nossos sentimentos, que ele não dá para descartar como se fosse um órgão à parte do teu organismo. Se você mesmo vê. Por que tem vezes assim um míope fala, ele corrigiu super bem a visão dele com óculos e hoje ele está enxergando com tanta dificuldade? Muitas vezes situações de estresse, de muita ansiedade, uma raiva mal trabalhada, situações emocionais adversas ou um estresse constante faz com que a visão do indivíduo turva. Então ele passa por momentos de turvação de visão, até que muitas vezes, por isso que é importante o oftalmologista ter um olhar para isso, porque ele pode ajudar o indivíduo não só do ponto de visão, porque brinca assim comigo, o doutor Laércio é o homem da visão. Não é que é o homem da visão, é que eu tento mostrar para o indivíduo que a visão não é uma coisa puramente material, ela tem um lado que está além disso. Então, está além daquilo que a gente vê, né? Está além daquilo que a gente vê. Literalmente, né, doutor? Literalmente além do que a gente vê. Puxa, incrível.